faça uma obra nos corações. Pedimos, Senhor, nessa noite, Senhor, que haja libertação, Senhor, que haja cura. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa quebrar todas as cadeias, que as mentes, ó Pai, possam estar, Senhor, cativo em Cristo Jesus, para que o Teu Espírito Santo comece a fazer uma boa obra nos nossos corações. Senhor, sem Ti, nós não somos nada, não podemos nada. Nós dependemos da Tua presença, Senhor. Dependemos, ó Pai, do Teu toque, da Tua graça, Senhor. Quebra a cadeia, Senhor. Haja libertação, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos ser curadas, ó Pai, para que podemos curar, Senhor, podemos tocar em outras mulheres, ó Pai, e outras mulheres serem curadas. Pai, nos usa, Senhor, como uma flecha. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmã, Senhor, que colocaram, Senhor, a mão no arado, Senhor. Obrigado por essas que estão aqui, por aquelas que não podem estar, Senhor, mas estão intercedendo por nós, ó Pai. Por isso, Senhor, nós pedimos que esse tempo, Senhor, seja teu. O Senhor toma o primeiro lugar, Senhor. Nós não queremos falar nada, Senhor, do nosso coração, mas, Senhor, tenha liberdade. Nós damos liberdade, Pai. Seja bem-vindo entre nós, seja bem-vindo. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Eu não consigo ver todas, mas sejam bem-vindas. A Rose, seja bem-vinda. Todas as que estão, eu sou assim, não sou muito boa, né, na tecnologia, então eu demoro, sou lenta, e às vezes eu não posso nem mexer aqui, porque se eu mexer eu posso sair, então não é bom, né? Mas eu quero, assim, dar uma pequena introdução, né, porque a gente está nesse tempo aqui para fazer esse estudo, mas como a gente orou, a prioridade é do Espírito Santo, né? Ele que ele vai dar, ele vai guiar, né? Mas hoje de manhã, quando eu estava orando, e quando eu pensei, né, eu tenho, lido e ouvido esse livro. Eu consegui um áudio, e aí eu tenho ouvido ele. E, eu estava falando com as meninas, antes da gente estar aqui, que a Bíblia, ela se torna algo, assim, de cura, de revelação para nós, quando a gente lê ela e pratica. Aí vocês vão ver que todo o ensinamento de Jesus é assim, né, ouvir, ler, mas precisamos praticar. À medida que a gente vai praticando, vai havendo cura na nossa vida, né. E aí, hoje eu vi a Paty colocou lá, eh acho que foi, que ela falou, foram títulos, né, e o primeiro que eu destaquei, eu queria, assim, ler com vocês, e eu vou falar outros versículos, senão a gente vai ficar aqui muito tempo, se vocês quiserem anotar, mas eu quero ler 2 versículos com vocês. Um está em Coríntios, se alguém também quiser ler, assim, para ajudar a gente, é bênção, e também acaba compartilhando, que é em 1 Coríntios 2:14, acaba também se envolvendo, né, na leitura, porque a palavra ela é uma semente, né, e ela precisa cair na nossa terra, no nosso coração e nos curar, né. E ela tem vida, ela tem vida à medida que a gente se abre, se relaciona e recebe ela, né. Então em 1 Coríntios aqui 2, no versículo 14, fala assim: "Ora,
O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E a gente vai falar para nós, né, que a gente está reunida aqui com mulheres, eu creio que a gente vai compartilhar com outras mulheres. As mulheres, elas são bem sensíveis. Eu creio que Deus, assim, ele fala muito com a gente. A gente tem uma eu costumo dizer que nós somos uma rainha, eu me sinto uma autoridade dentro do meu lar, dentro ou conversando com alguém. Uma autoridade espiritual, entendeu? Uma identidade, conhecendo o meu lugar em Deus, sabendo que o Senhor me preparou para um propósito. E quando eu começo a ler a palavra e ver que Deus, ele fala para nós que se a gente não buscar as coisas espirituais, e a gente for um homem, uma mulher carnal, a gente não vai conseguir enxergar a dimensão daquilo que o Espírito Santo quer falar para nós, a revelação da palavra. Então vai ser um livro comum, porque a gente vê que até os advogados dizem que usam até a Bíblia, várias pessoas, tem lugares que a gente chega, que a palavra é aberta, pessoas que não conhecem o Evangelho, mas gostam de ler, porque é um livro bonito, mas imagina se esse livro ele precisa trazer cura para nós. Mas se andarmos na carne, nós não vamos enxergar a cura, entendeu? Então, esse versículo, em 2 Coríntios 14, falou ao meu coração. Mas também tem Romanos 8, 5, que eu li, mas eu gostaria que vocês anotassem para a gente não, né, ficar. Mas tem um outro versículo que fala assim, que fala sobre, que a Paty colocou, né, uma receita para a vida frutífera. E eu assim, me deparei hoje pensando nesse texto que está em Mateus 7, Mateus 7, no versículo 17. Mateus 7, no versículo 17, que diz assim: Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E aí, a gente vê aquele texto que eu gosto muito, que é João 15, né? 4, 5, que continua falando que Jesus é a videira. Se a gente não tiver, até a Paty botou essa canção, né? Aí, que é João 15. Depois, eu não sei se vocês viram lá no grupo, mas é desse texto. E eu creio que essa introdução que eu estou fazendo, e a gente vai pegar esses textos, eu gostaria que vocês pudessem depois ir anotando, que eu vou falar, para a gente não ficar aqui muito tempo. E esse texto de João 15 também, junto com esse aqui, que eu acabei de ler, Mateus 7, versículo 17. Se não tem como a gente. Hoje eu mandei umas fotos para a Nani, antes de eu terminar aqui, e eu pedi para ela, né? Eu falei assim, Nani, coloca essas fotos lá no grupo, porque eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a semente, sobre o fruto, porque esse livro vai falar muito sobre nós, sobre a nossa cura no Senhor. E a nossa cura não está, de repente, numa dinâmica, de repente, numa leitura, mas está aqui, ó, no profundo, que é a palavra. A gente precisa conhecer ela e ela vai fazer o quê? Ela vai nos libertar, né? Então, teve um tempo
que eu peguei minhas plantinhas e tirei elas do vaso. Hoje eu até conversei isso com a Kelly, né, a gente fala um pouquinho de plantas, e eu tirei ela e baguncei assim mesmo, e mexendo, sabe. E Deus falou comigo sobre esse tempo, porque nós temos que, tirar as coisas do lugar para que a gente seja, arrumar. Igual quando no início que eu falei sobre como Deus falou comigo sobre o reino do céu, né. O Senhor falou comigo assim, que era como um guarda-roupa, que eu colocava as minhas roupas ali, e naquele momento eu não queria que alguém invadisse ali, mas eu permiti que o Senhor fizesse isso. E as plantas, a gente vai falar muito sobre poda, sobre semeadura, sobre o fruto que é Jesus, e que esse fruto, ele precisa ser transformados. Nós precisamos ser transformados, né, que é o Espírito Santo que faz esse trabalho. E aí quando eu pedi a Nani para pegar as plantas, por quê? Eu tirei as plantas dos vasos, eu adubei, botei terra, eu fiz uma poda no meu cacto que ele estava muito ruim. E hoje, quando eu cheguei lá, a poda que eu tinha feito, o outro pedaço, ele está dando raiz, porque ele permaneceu vivo, e o cacto que eu fiz a poda, ele está dando flor. Essa flor desse cacto, ela é comestível, né, que se fala. E eu, assim, achei interessante, né, sobre permanecer no Senhor, porque quando a gente permanece essas podas que a gente fala, que a gente acaba fazendo nas plantas, é para que ela cresça. Assim, o Espírito Santo faz em nós. Ele começa a fazer algumas podas, tipo assim, nos ensinando, alguns caminhos, não deixando que a nossa tendência seja muito carnal, que a gente vai para a tendência das coisas da carne, mas o Espírito Santo vai trabalhando em nós para que a gente veja Jesus e que o nosso caráter seja transformado. Então, a gente vai nessa caminhada aí do livro, nós vamos falar sobre o fruto. Esse fruto é quem? É Jesus. Eh, mas quem trabalha dentro de nós é o Espírito Santo, nos moldando para que a gente seja parecido com ele. E nesse processo, nós vamos ver como nós vamos ser provados, porque na paciência, na falta do amor, a gente vai falar sobre isso, na paz, na alegria, porque nós vamos falar sobre isso. E esse fruto precisamos o quê? Enxertar, né, precisamos se alimentar, entendeu? Que a nossa planta, né, seja bem alimentada. Hoje eu até falei isso com a Kelly, né, eu falei: "Kelly, tuas plantinhas estão precisando de vitamina", entendeu? Às vezes, quando nós sentimos dor, nós vamos aonde? No médico. Hoje nós estamos reunidas aqui para aprender do Espírito Santo, entendeu? Para praticar aquilo que o Espírito Santo vai moldar em nós. Então, eu queria falar para vocês e queria deixar em cada título que a Paty falou, eu queria deixar os textos para depois vocês poderem, né? Que a gente falou, vamos ficar com a caderno, com a canetinha, né? Para a gente ir anotando os textos. E sobre a receita, né? Como eu falei, que ela botou aqui, a receita para uma vida frutífera, eu botei Mateus 7, 17, e botei João 15, né? De 4 ao 5. E o pré-requisitos, né? Para a duração do fruto do Espírito, eu botei em Romanos 6, no versículo 22.
E o fruto do Espírito, que são as obras da carne, eu botei Gálatas 5, 19 e 21. E quando ela colocou aí sobre discordes, eu coloquei. Eu achei assim muito interessante nesses textos que, se vocês pudessem depois meditar, que é Provérbio 16, 28. Eu achei assim, são muito fortes. Se alguém, de repente, até querer abrir, ler e falar sobre esses textos, eu achei muito forte. Provérbio 16, 28. Provérbios 15, 18. Provérbios 6, do 18 ao 19. Tiago 3, 16. Romanos 14, 13 e 17. E também, essa pergunta aqui também chamou muito o meu coração, quando fala assim: "A poda fere e ajuda", né. É uma pergunta, né. Mas eu fui, para 2 textos, né, que continuei em João 15, 2, e depois João 15, 14, né, que é o mesmo. E Filipenses 3, no 13 ou 14. Mas conforme a gente vai falando aqui, a gente vai compartilhando esses essas palavras, tá bom? Isso aí queria falar só dessa introduçãozinha para vocês. André, conforme a gente vai lendo aqui, ó, um pouquinho de cada coisa, você pode introduzir aí escolher uma passagem aí que você colocou, Tá. entendeu? Porque aí é muito texto, aí se for deixar para depois a gente acaba não lendo, aí seria legal Sim, sim, sim. você comentar, né? Já que É, a gente aqui é livre, meninas. Boa noite para quem sim. eu não falei, algumas chegaram depois. Paz. Todas conseguiram ler? Como é que tá? Não sei se todas sabem mexer, tem 3 pontinhos aí que dá para responder. Quem não quiser falar no áudio, tem como responder, digitar, né, escrever. Todas conseguiram ler o capítulo? Tudo jóia? A Valéria não? É, É, tira o seu. Você está com o áudio fechado. isso. Tá? A Dijane também não conseguiu ler todo. Estou me esforçando. É. Mas é um processo, né, que a gente É, vai juntas e eu acho tão jóia, Valéria, que isso é um esforço mesmo, porque só em estar aqui é um grande esforço, porque é um com processo certeza. muito difícil, entendeu? A gente tirar esse tempo, às vezes até para nós mesmos acontece tantas coisas durante o dia, e só então você romper e estar aqui já é uma vitória, sabe? Já é algo, assim, muito, muito importante, já é uma bênção, né. Ai, Amém. obrigada. Isso aí. Então, Quando é um livro bem legal, né? Bem. Que nos ajuda, assim, nos confronta, né? Eu achei que bem confrontador também, é um livro para a gente refletir, isso tudo que a Andrea falou, né, em relação à prática. Na verdade, a autora fala isso, né, que viu a necessidade, viu, no meio, né, deles, como ela e o marido trabalhava com liderança, viu muito, não viu fruto, né? Via só falácia, via conhecimento, mas não via a prática. E aí ela sentiu a necessidade de escrever por conta disso, né, para nos ajudar, né, glória a Deus, glória a Deus. Teve uma fase da minha vida também que eu ficava bem em conflito, assim, não entendia muito bem como é que se pratica, como é que é essa questão do carne, do espírito, mas é um processo, né. Acho que a vida toda a gente vai aprender, a vida inteira. E aí ela fala aqui, eu vou falar um pouquinho, pincelar um pouquinho, tá? Cada parte, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa,
fazer alguma pergunta, contribuir, lembrar de alguma coisa, ou gostou de alguma parte do livro e queira contribuir com a gente, esteja à vontade, porque nós somos livres aqui. A gente está aqui para isso, para cada uma ter liberdade de falar. Amém? Então, aqui, logo no início, ela fala, né, que tipo de mulher nós somos, para a gente poder avaliar. E ela cita aqui algumas mulheres da Bíblia e diz que a gente encontra alguns problemas semelhantes aos nossos, reflexo de situações do dia a dia, né? Aí fala aqui da ira, dos complexos e dilemas, da rebeldia, reações, fraquezas e as forças de todas elas. Fala também sobre a família, como, né, o relacionamento entre os familiares, os filhos, marido, lar, ao trabalho, né? E umas eram altivas, outras mansas, umas confiáveis, outras enganadoras. Então, ela cita que Deus há um motivo especial que levou Deus a incluir na palavra dele um retrato completo dessas mulheres, né, destacando a complexidade e as características de cada uma, né, da personalidade, né, do temperamento, que isso é humano, né, irmãs? E aí é só pelo espírito mesmo, se alimentando da palavra. E como eu falei no outro vídeo, né, logo na introdução, lá no primeiro vídeo, é uma escolha, a gente que escolhe, a gente sabe qual é o caminho que a gente deve tomar, né? E aí cabe a gente tomar ou não. Se alguém grita com a gente, cabe a gente tomar a decisão o quê? Ou de se calar, né? Ou de discutir, né? Discutir. Tem coisas que não cabe a gente fazer, né? Então, assim, é algo mesmo que a gente fica na dependência do Espírito Santo e na obediência. A palavra é essa, obedecer. Empate. E aí ela vai. Oi. Isso que você falou, cabe às nossas reações, né? Eu creio que se você está se alimentando das coisas do Espírito, né? Você vem buscando de Deus, vai caber às nossas reações no dia a dia, né? Isso que vai fazer que a gente, de fato, dá uma resposta para Deus, né? Daquilo que o Espírito Santo está dentro de nós, trabalhando para que a gente veja Jesus, né? E aí você usou uma expressão assim que hoje de manhã eu estava conversando com o Luiz sobre isso. Ele falou como eu poderia dar uma resposta em relação ao fruto, né, do Espírito. Seria nesse caminho que você falou, né? Dependendo das minhas reações, as pessoas vão saber se eu estou vivendo uma vida na carne ou no espírito, né? Esse processo da limpeza dentro de nós, né? Conforme as reações. Uma coisa que, às vezes, se éramos uma pessoa iracunda, esse texto em que eu falei para vocês sobre Provérbios, ele fala sobre isso, né? Sobre esse tipo de reações nossas negativas que que afasta a gente de Deus, né? Que são um pecado, né? E aí a gente precisa se alinhar, voltando para esse lugar de comunhão com Deus, né? Era isso que eu queria Amém. falar. É. Aí, já que você falou sobre isso, me veio aqui também a questão da gente também estar aqui reunidas e a gente conviver umas com as outras, né? Porque Sim, a gente conhece o outro convivendo. Aqui não tem como a gente se conhecer, né? Intimamente. E aí, essa poda também de respeito à comunhão entre os irmãos, que aí o irmão que notar alguma coisa que está fora, por amor a nós, vai sinalizar, né? Vai tentar nos ajudar. sim. E isso aí também faz parte, né? A comunhão com os irmãos é muito importante. É. Para E que hoje, haja isso essa. mesmo, hoje eu estava pensando nisso, e aí quando a Valéria falou, disse que ela está se esforçando, eu achei tão interessante essa nossa
essa vontade nossa de estar aqui, apesar de cada uma, por exemplo, a dona Dalva está lá em Brasília, né? A Rose também está longe, cada uma, acho que eu estou vendo aqui, né? Vocês estão no Rio, a gente vê que a distância, elas não estão nos separando, que esse tempo que a gente priorizou, quis, é uma questão de renúncia, de morte, de, de unidade, né? Aqui tem textos que hoje eu li, que eu falei para vocês que era bom que a gente falasse, mas fala sobre isso, entendeu? Porque se a gente quer o fruto do Espírito, a gente vai, nessa caminhada que a gente vai tendo toda semana, a gente vai deparar numas reações, né? Umas reações, por exemplo, hoje a Kelly estava com, né? Ela estava meio com uma dorzinha lá na coluna, mas ela se ainda está, né? Mas ela está ali sentada porque entende que é importante se relacionar, receber. Então, algo que a gente faz nos traz para esse tempo de cura também, entendeu? De dar uma resposta sobre o fruto do Espírito, né? Isso aí que eu queria falar. Isso, a Kelly levantou a mão. Pode Pode falar, falar. minha irmã. Toda vez eu digo que eu não vou falar, eu acabo falando. Ô, Glória! Tô cheia de dor aqui, tô lembrando da minha amiga Dijane, que da última vez foi ela que aplicou a injeção em mim. Hoje eu apliquei de novo a Dijane. Mas até agora a dor não passou, não, mas vai passar em nome de Jesus. Quando a Paty está Amém. falando das mulheres, aí no 14 ele vai falar, né, que atualmente Deus está escolhendo mulheres que estão recebendo a plenitude do Espírito Santo e servindo ao Senhor e todo mundo. Aí vai falando dos lugares, as mulheres estão sendo preparadas e usadas como servos de Deus, como servas de Deus, e mediante a obra do Espírito em nossa vida, por intermédio do crescimento, do fruto em nós, que ele pode nos usar, assim como usam mulheres da Bíblia. Porém, aí vem, porém, todavia, contudo, entretanto, é necessário, portanto, tornarmos semelhantes a Cristo e aprendermos a manifestar mais de seu caráter em nós. Esse mais deveria estar acho que em uma letra bem maiúscula, nesse mais caráter em nós. Ao estudarmos as experiências e a vida de diferentes mulheres da Bíblia, encontraremos ajuda para a nossa própria vida, tanto na solução de problemas quanto na tomada de decisão. E aí vem, seu jardim está produzindo? Nossa vida é semelhante a um jardim que cultivamos todo tipo de plantas. Deus deseja que produzamos frutos. Para isso, devemos estar sempre conscientes, esforçar-nos para impedir o progresso de ervas daninhas e, ao mesmo tempo, permanecer ligadas à videira que nos dá vida. Como a Paty estava falando, esse livro eu comecei a ler e ele começou a me confrontar. Eu tinha até falado hoje à tarde, estava falando com a André, sobre a importância do falar. E todo mundo aí sabe, acho que a maioria sabe que eu estou fazendo psicanálise, e Freud, ele dizia que, quando ele atende os pacientes, o povo chegava e tinha várias doenças psicossomáticas, e aí vinha toda aquela junta de médicos, aquilo tudo, e ninguém descobria, só que teve um dia a paciente dele, ela começou a gritar dentro do consultório, eu preciso falar, porque eles queriam fazer hipnose, queriam trabalhar a nível de sonho, porque na psicanálise tem sonho também. Só que ela queria falar, e aí ficou como eu preciso limpar a chaminé. Tanto que tem uma das experiências é isso, limpe a sua chaminé. O limpar a nossa chaminé é justamente nós falarmos. E é isso que a Paty acabou de falar, sobre a comunhão, a importância. Eu estava falando com o André, a importância de falar. Eu falei assim, nossa, André, você falou naquele dia, qualquer coisa, Kelly, fala comigo. E como isso é importante, gente. Como essa coisa do discipulado, do estar em grupo, do você abrir o coração. E aí eu liguei isso a Freud, mas liguei muito mais a palavra, porque onde eu faço é psicanálise freudiana, mas é pneumopsicanálise, porque aí vem das epístolas paulinas. Então, Paulo lá já falava também nas cartas, ele fala, olha, fala, confessai vossas culpas uns, abre o coração, abre o coração. E quando a gente vai ver os frutos, eu fiquei assim, falei assim, meu Deus, esses frutos, Senhor, eu tenho, e comecei a examinar as mulheres, porque tem aquela liçãozinha, você começa a ver, eu falo, nossa, meu Deus, e tem isso ainda em mim, Jesus. Só que quando a gente vai lá para a página 20, e vem falando a comparação entre o fruto do Espírito e a obra da carne,
Aí eu até grifei aqui, ó, as passagens bíblicas que acabamos de ler mencionam as diferentes atividades ou inclinações da natureza pecaminosa, as pragas do nosso jardim, de nosso jardim. Verificando as duas referências bíblicas, encontramos 21 palavras ou expressões que definem a guerra em nossa natureza. Isso significa que as obras de nossa natureza carnal, natural, pré-cristã, né, com a que nós recebemos lá no jardim, né, com a queda do homem, tem uma base ampla. Há mais trevas do que luz em nossa natureza. Olha só. A lista revela mais que o dobro das obras da carne comparadas ao fruto do Espírito. Poderíamos comparar essa situação ao tecido de veludo preto, fundo, né, em que os joalheiros põem suas joias. Deus quer que reconheçamos o brilho do fruto produzido por ele. Por isso, ele o põe contra um fundo totalmente escuro para mostrar o contraste. Né? Olha quantas coisas ruins, né? Quando examinamos essa lista, dizemos, não, eu não tenho problema. Aí ele começa a falar, tal, e vem do arrependimento, precisamos pedir a Deus, fruto do Espírito. Só que você vê, tem muito mais obra da carne, se nós deixarmos, por isso que lá eu quis frisar, né? Contudo, todavia, entretanto, é necessário, portanto, tornarmos semelhantes a Cristo, aprendermos a manifestar mais de seu caráter em nós. E eu estou estudando sobre caráter também, no curso de psicanálise, e eu falei assim, meu Deus, né? Deus fala, Deus testifica, ele nos sacode, bota de cabeça para baixo, mexe, que hoje ele fez isso comigo. Eu cheia de dor, e eu falei assim, tá bom, Jesus, sentada lá, fiquei quase 3 horas esperando o médico, e falei, vamos lá, Senhor, como o Senhor, ele ministra, gente. Então, assim, para mim, logo de início, já vem esse confronto com todas essas mulheres, porque quando a gente olha, a gente vê realmente toda a natureza pecaminosa, a carnal, e aí depois você vai ver o fruto do Espírito. E eu fiquei assim, Senhor, eu ainda tenho muita coisa na minha vida para tirar, né? Mas eu compartilho com as amadas aí que eu estou pronta e quero e pedir ao Espírito Santo mesmo. Hoje eu fiz, Senhor, eu preciso caminhar, e eu preciso ter essa comunhão, e eu preciso estar junto. Aí eu até falei assim, meu Deus, eu preciso falar com a André, é verdade, André, tu não faz psicanálise, mas tu já é uma psicanalista, ela tem uns insights, assim, né? A gente fala na psicanálise, insight, o terceiro insight é o Espírito Santo. Então, ela vem, eu falei, tu já é formada. Porque tu já vem com umas frases, assim, perfeitas, né? Ontem eu tive a terapia e um monte de coisa que a Andrea falou, a terapeuta falou ontem para mim. E eu falei, amém. Então, assim, Deus fala e Deus testifica. E esse livro, para mim, pelo menos esse primeiro capítulo, já falando dessa poda, ela não fácil. Quando a gente olha, ele vem até falando de um galho, né? Quando você corta, e você não vai enxertar, e você não vai tratar até daquela poda, se você pegar aquele galho e deixar ele lá separado, ele vai secar. Ele não vai servir para nada. Assim somos nós. Por isso que nós precisamos estar ligados na videira, enxertados lá, ligados, ter a seiva que vem do Senhor. Então, assim, quando você olha o livro, de início, eu confesso às amadas, eu me desesperei, André. Eu falei assim, meu Deus, eu gosto de livro com mais praticidade, com mais testemunhos, para ficar uma coisa mais leve. E esse aqui é muito mais estudo, né? Mais estudo confronta, porque você pega várias passagens, e aí, quando eu fui lendo, eu falei assim, uau, uau, uau. Uau, Senhor, é isso mesmo, é a palavra. E quem liberta, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. O quanto que só esse primeiro capítulo, eu falei, se esse primeiro capítulo ele já me quebrou, já me deixou no pó, que dirá os próximos, né? Mas eis-me aqui, Senhor, quero, né, pedir ajuda sempre às amadas, não só em oração, e que nós possamos, né, somos uma grande família, fazemos parte, né, do exército de Cristo, temos o cabeça que é o Senhor, e que venhamos recorrer a Ele, por Ele, para Ele, né, então por Ele, todas as coisas, e é isso que eu queria compartilhar, depois eu falo mais um pouquinho, deixar as amadas falar. Essa questão aí que a Kelly falou da poda, a Vanessa quer falar, eu vou, Vanessa, ela estava com a mãozinha para o alto, mas... Oi. Não, vamos embora, fala. Não, então, o que a Kelly falou, né, a respeito de você falar, colocar para fora, porque
a palavra de Deus, ela fala, né, que enquanto me calei, meus ossos se secaram, né? E aí, realmente, quando a gente guarda, né, às vezes é algo tão vergonhoso e a gente não quer compartilhar, né? Às vezes a gente tem algo ali que a gente não quer colocar para fora, a gente fica guardando e aí parece que a gente vai morrendo, vai se secando. Eu sinto assim, parece que eu vou morrer enquanto eu não coloco para fora. E a Andréia é aquela, né, mãe, aquela irmã, aquela amiga que eu falo todos, ela sabe todos os meus podres. Porque eu costumo dizer, por exemplo, tem que botar, tem que vomitar, né? E a importância, a gente ter uma pessoa de confiança com quem compartilhar, porque às vezes a gente tem tanta necessidade de falar e sai falando para todo mundo, sai falando, e aí fala para pessoas sem discernimento, fala para pessoas sem conhecimento da palavra, né? E aí às vezes te dá uma palavra que ao invés de te levar para perto do Senhor, acaba te dando um mau conselho. E a gente tem que tomar esse cuidado. É falar, mas a gente pedir para o Senhor aquela pessoa que a gente possa compartilhar aquilo que só o Senhor sabe, e que muitas das vezes nos afasta dele e a gente vai escondendo, vai tentando colocar para debaixo do tapete, né? E aqui na página 19, eu achei interessante que tem os pré-requisitos para a produção do fruto do Espírito. Então, tem todo um processo. E para produzir o fruto do Espírito, também tem um processo, né? Que é a regeneração, que a árvore deve ser sadia. Só um minuto. Desculpa, crianças no recinto. A regeneração. E a segunda é a união com Cristo pelo Espírito. Cristo é a videira, brotamos dele, pois nós somos os ramos. Então, assim, a gente precisa estar em Cristo, né, para poder brotar, para os ramos poder brotarem, né? E a gente precisa ter o desejo de andar no Espírito, porque não adianta a gente saber, a gente precisa ter o desejo, a gente precisa querer. E se a gente não quiser, né, como que nós vamos produzir esse fruto? E o quarto é o reconhecimento da lei da semeadura e da colheita. Essa assim, para mim, não tem onde correr. O que a gente semear, a gente vai colher. Então a gente tem que prestar atenção nas nossas sementes, né? O que a gente está semeando? Quais são as palavras que nós estamos colocando no terreno, né? No solo? O que a gente tem lançado, né? Quais palavras que a gente tem lançado na nossa família, para os nossos filhos, né? Eu me questiono muito isso, porque muitas das vezes você está num momento irritadiço, você lança palavras e fala, meu Deus, olha o que eu estou falando, né? Então a gente precisa focar nisso, nesses pré-requisitos para produzir e se disciplinando. O que eu costumo fazer, né? Lancei uma palavra que não condiz com aquilo que o Espírito Santo incomoda, eu vou lá, Senhor, eu anulo essa palavra, eu cancelo no mundo espiritual essa palavra, Senhor, não que da minha palavra, da minha boca saiam palavras de bênção, não de maldição. E aí a gente vai exercitando e quando chegar num certo tempo você vai começar a produzir palavras, né, que edifiquem mais do que palavras que não glorifiquem a Deus. Amém. Amém. Tá gostoso, hein, gente, hoje. Fala mais. É porque falando entre vós, né, com salmos, com cânticos, seremos o quê? Cheios do Espírito Santo. Eu acho que a gente começa a ser livre, que a palavra realmente ela cura.
achei, assim, hoje muito interessante. O Espírito Santo está falando sobre a poda, sobre a limpeza, porque, de fato, isso que toda, Paty, a Vanessa, a Kelly, vocês estão falando, é um tempo que o Senhor está nos limpando. E quando a gente vai olhar para a natureza, né, que ele criou, ele tem um processo que diz que você precisa podar. E às vezes dá até pena, entendeu? A gente que cuida de planta, eu não sou a jardineira, mas gosto de planta, né? Então, você vai podando. Eu peguei meu cacto, que um irmãozinho lá do sítio trouxe lá do sertão e deu para a gente. E a gente cortou ele, me deu uma pena. Aí eu falei assim, eu falei assim, botei ele no canto. Eu não sei quem falou aí, acho que foi a Kelly, né? Falou que se você deixar ele no canto, e vai secar, e vai morrer. Você precisa levar ele para a terra. E aí foi isso que eu fiz. Primeiro eu baguncei todas as plantas, né? E depois fui dar vitamina e pôr elas na terra. E hoje, quando eu olhei e vi que o cacto que eu cortei está surgindo a flor. Isso é profético, entendeu? Deus quer falar conosco. E assim, tirei foto de um vasozinho que pedi para a Nani colocar, que aí vocês estão falando sobre a gente, nesse tempo. Olha que interessante, eu coloquei várias plantinhas, cactos, suculentas, tudo no vaso, elas misturadas, mas bonitas, entendeu? Quer dizer, florescendo nesse tempo, todas juntas, né? Igual o girassol. O Espírito Santo ele quer fazer algo na nossa vida muito forte. Vai haver muita cura entre nós aqui, porque eu tenho certeza que o Senhor chamou cada uma de vocês. Vocês não estão aqui à toa. Entendeu? Porque, eu fui convidada, eu vou ali por causa de alguém. O Senhor está chamando vocês. Então, vocês se sinta amada, né? Escolhida, fazendo parte de um exército que o Senhor está chamando, para que vocês peguem tudo isso que vocês estão recebendo do Senhor e compartilhem com outras, chamando para tomar um café, para compartilhar. Amém? Então, pronto, vai, segue, que o Espírito Santo vai falar mais. Vocês vão ter vontade, que vocês vão ser incomodada. O Espírito Santo está entre nós. E aí? Quando você fala da poda, né, e tem esse subtítulo que fala: a poda fere e ajuda, né? Ser podado não é fácil, é um tempo desafiador, é um tempo que é difícil quando você vai ser, porque você vai ser cortado, né? Você vai ser lapidado Sim. e causa dor, né? Na nossa vida, a poda que o Senhor faz, aparando as arestas, não é de maneira carinhosa, né? Fazendo um carinho, massageando o nosso ego, é moer o nosso orgulho. E para moer o nosso orgulho não é fácil, né? Aí hoje de manhã eu participo de um devocional, e aí a pastora que estava conduzindo o devocional, ela falou uma frase que eu até coloquei no meu status, que é o seguinte: orar é fácil, difícil é calar o orgulho para obedecer o que Deus já deixou claro. E aí é isso que a poda faz. A poda, ela vai fazer o quê? É moer o nosso orgulho, ela vai podar o nosso orgulho, porque o que nos afasta do Senhor, o que nos afasta do propósito do Senhor, o que nos faz não cumprir aquilo que Deus já falou, é o orgulho, né? É a resistência que nós temos de seguir aquilo que o Senhor falou. E é por isso que a poda fere, mas ela ajuda. Ela ajuda a quê? A nos aperfeiçoar, né? Ela ajuda a nos fazer semelhantes a Cristo. O jardineiro, ele vai lá cortando, vai podando, para quê? Para que ele
que a árvore ela volte a florescer de maneira mais bonita, né? E aí, o que nós precisamos revelar? É a beleza de Cristo em nós. Quando a gente lê esse livro e vê o quanto a gente está distante disso, foi o que a Kelly falou. Meu Deus, é constrangedor, né? Porque quando a gente acha que está ficando bom, vem quando já, pô, eu melhorei nisso, mas eu costumo dizer que Deus ele vai nos revelando para nós em doses homeopáticas, né? Assim, porque você imagina se ele revela tudo de uma vez, a gente morre, a gente não aguenta. E aí ele revela algo, e aí você vai, né? Tem aquele esforço, né? Como diz lá na página 19, que precisa o desejo de andar, então você tem o desejo, então você vai se aperfeiçoando. Né? Não, eu quero. Aí quando você, pô, tô bem, já não tô cometendo mais esse erro, já tô dominando isso, aí o Espírito Santo vai te revela outro. Aí você, caramba, ainda tem isso. Quando você acha que tá ficando bom, parece, vai pipocando, né? As coisas que tá no nosso coração. É por isso que a gente precisa pedir diariamente para o Senhor revelar o nosso coração, porque a poda fere, mas ela ajuda e ela cura. Amém. Amém. Nossa, amém. Eu estava também vendo que em Filipenses 3, Filipenses 3, do versículo 13 ao 14. Deixa eu ver aqui. Alguém, será que poderia me ajudar lendo? Filipenses o quê? 3. Não, Filipenses 3, Filipenses, gente, é porque é 3, 13 e 14. Eu estou lá em Tiago, mas eu quero Filipenses 13 e 14. Posso, Paulo posso fala. ler naquela. Posso ler naquela. Pode, porque alguém falou sobre Paulo aí, eu não sei se foi Vanessa. Alguém falou sobre Paulo. Eu falei sobre Paulo. É você? Ah, então. Então lê aí. Filipenses 2. Não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já o tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar atrás. Eu leio essa Bíblia só lendo do Marcelo, meu marido não gosta dessa versão da mensagem, mas eu acho ela tão poética, eu acho ela tão bonita. Mas se quiser, eu leio na outra também. Não, é que deu umas cortadinhas, mas eu queria ter, quando a Vanessa estava falando, me veio esse texto, aí eu falei assim, alguém falou sobre Paulo, Paulo fala, gente, eu ainda não estou na perfeição, mas eu quero, entendeu? Então eu vou prosseguir. Eu achei interessante esse texto dele, que ele fala. Na minha versão fala assim, é um pouquinho diferente da Kelly, mas é bem interessante. Deixa eu ler aqui. 13, né? É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Viu como é que o Espírito Santo segue falando com a gente? A palavra não cura? A palavra não cura? A palavra cura. Que o Espírito Santo siga ministrando os nossos corações, em nome de Jesus, e que essa palavra venha nos curar. E aí, como que está o nosso jardim? Para a gente refletir. A gente falou basicamente aí, né? Isso. Tudo, né? Sim. O que eu achei interessante aqui também, na página 20, a Déia vai entrar. A Déia está aqui pedindo para entrar, peraí. Seja bem-vinda, Déinha.
na página 20, quando, né, fala do fruto do Espírito e as obras da carne, que ele até falou, né, que há mais trevas do que luz em nossa natureza. Mas, algumas mulheres não foi nessa página não, espera aí. Espera aí só um momento. Página 14. Página 14, que algumas mulheres, a autora relata, né, falavam assim: "Quem dera eu tivesse vivido nos tempos bíblicos, eu poderia ser melhor, mais parecida com Jesus". Como se fosse fácil, né, independente da época, gente. O problema é a nossa carne mesmo, não independente da época. Aí aqui ela fala algo poderoso, ó: "Elas se esquecem de que hoje temos o Espírito Santo, que nos ajuda em nosso crescimento espiritual". Achei tremendo. Muito forte, né? É, E o Espírito Santo está sobre nós, né? Fazendo esse amém. trabalho, né? Nos limpando, É, a nos... gente tem esse privilégio, entendeu? Isso. A Ele gente tem mora esse dentro, privilégio. né? Ele quer morar numa casa limpa, né? Ele quer morar numa casa limpa. E eu creio que para a gente manter essa casa limpa, a gente precisa conhecer a palavra, né? E a palavra, ela gera vida. E ela corta, né? Não corta? Ela corta, Amém. ela é uma faca de dois gumes, né? Ela corta tanto para mim como para alguém que está ouvindo. Mas para você falar da palavra, você tem que ter autoridade. E aí você precisa permanecer aonde? Na videira, que é Jesus. Eu creio que a nossa introdução, eu acho que é uma introdução hoje, assim, bem forte mesmo. A gente ainda falando sobre a poda, né? Sobre que ela fere e ela ajuda, ela também fala aqui na página 23, né, sobre feitiçaria. Aí ela falou sobre a feitiçaria, mas ela fala sobre algumas influências, né, sobre horóscopo, algumas coisas assim, né. Mas, esses dias eu tenho pensado muito que a Bíblia fala, eu acho que se eu não me engano, alguém pode me ajudar, não sei se está em 1 Samuel 15, que é aquele texto que Deus fala com Saul, né? Que o pecado dele é como um pecado de feitiçaria, né? Porque o caminho dele que ele tomou de quê? Desobediência, né? Achando que estava. E aí alguém falou sobre. Gente, me perdoa que às vezes eu ouvi, mas não sei quem falou. Eu esqueci. A idade está chegando, tá? Alguém falou aqui sobre humilhação, né? Caminho de humilhação. O que nos afasta de Deus é a nossa soberba, né? É esse, porque quando a luz vem, né? Que é a luz de Cristo, um confronto, de repente, tipo, que vai nos podar, né? A gente se afasta, às vezes se afasta daquela amiga que vem, né, para te confrontar, se afasta do próprio Deus, porque a palavra ela cura, e às vezes, como a Kelly falou aí, nossa, eu queria um livro mais poético, né, do que entrar com a espada, porque é uma palavra que corta e esmaga a gente. E aí, às vezes, a gente não quer. Então, quando eu li aqui na página 23, que ela fala sobre feitiçaria, e fala sobre a língua mentirosa, né? Eu logo me vi assim, pensando nessa, que esses dias, essa semana, eu tenho meditado muito nesse caminho dele, né? Que se o Senhor deixou na palavra todos esses, igual ela fala, né? Que a gente vai estudar algumas coisas sobre algumas mulheres da Bíblia.
e sobre o fruto do Espírito. Então, eu creio que também esse texto sobre feitiçaria, que é um pecado de quê? Rebeldia. Para Deus é como um pecado de feitiçaria, porque é algo que a gente desobedece, né? Que a gente acaba pecando porque a gente acha que a gente sabe, que a gente quer fazer, foi o que Saul fez, né? Ele achou que Samuel tinha demorado, então ele resolveu lá oferecer o sacrifício para Deus. Porém, Deus tinha dado uma palavra. E aí, muitas das vezes, essa semana eu fiquei pensando, é coisas simples, né? Mas às vezes o Senhor nos dá uma palavra, né, para fazer algo, coisas muito simples, como a Vanessa falou, no dia a dia com o marido, no dia a dia com o filho, no trabalho, na escola, em faculdade, algumas coisas que a gente às vezes comete uma murmuração, entendeu? Uma ingratidão, que para Deus a gente se torna o quê? Feiticeiro. E às vezes a gente não se dá conta, talvez a gente não quer nem ouvir isso, não, a gente quer, não, não, isso não pode ser, porque eu falo da palavra, né? Eu ministro aqui, mas às vezes a gente olha para nós e aí foi o que a gente falou. A poda é o Espírito Santo, entendeu? Nos dando para que a gente dê fruto. E eu quero dar fruto, né? Eu preciso que o Espírito Santo continue limpando, né? Me podando. Eu permito que essa poda venha, né? Eu gosto, hoje a Paty colocou uma canção, né? Que é João 15, que é um texto que eu gosto muito, mas eu também gosto muito dessa canção, porque essa canção falou para mim num tempo bem, que eu estava vivendo bem difícil, porque eu entendi essa porta de Deus, eu entendi esse processo de Deus, que parece ser te tocando mesmo, né? Tocando na sua ferida, te limpando, entendeu? A, e não deixando que a casca, né? Eu não sou da área da enfermagem, mas eu creio que aqui tem meninas na área da enfermagem, sabe que uma ferida tem que ser limpa para ela poder ser curada, né? Então, aí mexe, sim, o Espírito Santo está fazendo conosco, né? Está limpando a ferida para que venha a cura, né? Eu creio que o Espírito Santo vai seguir falando aos nossos corações, vai seguir ministrando, vai seguir curando, vai nos incomodar e vai nos sarar para que a gente dê fruto. E que nossas raízes sejam profundas nele, né? No Senhor. Amém? Amém. O Espírito Santo, essa semana eu fiz um exame com a nutricionista de bioimpedância. E é interessante, né? Porque você olha assim, então, bem, dá para você perder uns quilinhos assim, tá ok. Mas a bioimpedância, ela faz um escaneamento, e eu falei, gente, é o Espírito Santo. E vai te mostrando coisa. Quando eu cheguei, a nutricionista olhou e falou, me detonou. Depois eu fui para o cardiologista, me detonou. Falei, gente, e na realidade, não é que detonar para te destruir, não, para tipo assim, acorda, Kelly, acorda. E na mesma semana eu fui ouvindo várias coisas sobre o corpo, já tinha lido o pastor Luciano Subirá falando sobre isso, sobre também fruto do Espírito, domínio próprio, fui falando várias coisas, mansidão, longanimidade e tal. E aí a pastora Raquel Lima, ela falou uma coisa que ficou assim, né, reverberando na minha cabeça. Se você não tem domínio próprio, você tem um demônio próprio. Eu falei, sangue de Jesus Cristo tem poder. Porque o Espírito Santo, ele revela, ele fala. E essa poda, como eu achei lindo, depois eu quero até que a Vanessa repita aí que a poda fere, ela cura. Depois ela falou, é fácil, difícil calar o orgulho. Achei lindíssimo. Eu quero, depois você me passa, bota aí, tá, no chat. E é uma realidade. Quando ele faz isso, ele não faz para nos destruir. Mostrar que tá por fora, tá bonitinho, que até na página 19 vem falando fruto. Fruto interno volta-se para o caráter, ser, comportamento, prática, requer tempo, cresce e amadurece. Os dons é fácil, está tudo vendo, porque ele é externo. Volta-se para o ministério, fazer, convicção, ministração, concedido imediatamente, perfeito, constante, coisa que eu estava falando ontem para
Eu falo para a André também, falo para a minha terapeuta, nossa, às vezes eu me envergonho de certas coisas porque está faltando esse dom, e aí o Senhor me usa para essa coisa. Ela falou assim, Kelly, isso é de uma hombridade, não é para você se orgulhar, mas quantas, e isso é uma coisa também para a gente pensar, né? Quando falamos um pouco, né, mais cedo sobre esse falar, e você abrir a boca, e você pedir uma ajuda, e você confessar, lógico, as pessoas certas, como a Vanessa falou, não é para falar para todo mundo, isso traz cura também. Porque o externo é muito fácil, você vai, a pessoa lá, ó, Kelly, ora, e tá, começa a orar, e aí Deus dá uma visão, Deus dá uma ministração, é fácil, mas e você, como é que você está dentro? Você consegue falar? Você consegue expor isso para alguém? Talvez toda essa podridão, e que precisa ser tirada, né? Igual tipo aquele furúnculo, você precisa ali espremer e tirar, e dar aquela limpeza para que saia toda aquela infecção. Isso aí é mais difícil, porque isso dói. E aí vem aquilo que a Vanessa falou, é aquela do calar o orgulho. Ninguém quer calar. Nossa, mas é porque é uma mulher de Deus, ela é uma pastora, né? É uma profeta, é isso e aquilo, sim, mas aí a gente vai ver, né? Tem várias coisas em nós que esse livro ele vem, né? Para trazer esse confronto em graça, em amor. Olha, tem tudo isso para você viver. E aí o Senhor, ele que ministra. Olha, eu estou vendo tudo interno, coisas que você não vê, né? Igual hoje eu estava estudando e vendo um menino, filho de uma família, assim, de pastores, e esse menino inteligentíssimo na escola, e a mãe um dia encontrou maconha debaixo do travesseiro dele, no dia que ela fazia faxina. E ele deixou, terça-feira, ele deixou para que ela visse aquilo. E começou, teve um confronto, aí foram para o psicanalista, e na realidade ele quis, tipo, olha, eu estou aqui, né? Vocês são muito bonitinhos dentro da igreja, mas aqui em casa está tudo errado, vocês não me ouvem, a gente não senta, não tem olho a olho. Cadê a palavra? A palavra parece que vocês ministram lá, mas não tem a vivência, né? Você ouve, mas você pratica. E quantas vezes a gente também faz a mesma coisa, né? Seja como pais desse adolescente que quis ali, ou como o próprio adolescente, eu estou ali e também estou, né? Olha, eu estou aqui, e às vezes ninguém vê, né? Você sinaliza, talvez sinaliza para a pessoa errada, mas como é bom quando o Espírito Santo, ele vem e ele ministra, e ele fala, Kelly, olha isso aqui, você precisa. Kelly, parou, agora já chega, agora já basta, já falei uma, eu já falei duas, eu já falei três, agora é com você. E ele, é lindo isso, o agir de Deus, porque não é na força, violência. A gente, se nós olharmos realmente lá, como foi falado lá no outro livro, tudo que Deus fez, né, no início, no jardim, e o plano perfeito maior para o jardim que nos espera, o futuro. Então, é muito lindo esse amor, essa entrega. Então, se nós também tivermos esse amor, essa entrega, esse processo da lapidação, esse processo da purificação, da regeneração, esse processo da ele não vai ser tão doloroso. Vai ser, porque entra muito aquela coisa do orgulho. Principalmente quem está na frente de ministério. Não, porque eu não quero que ninguém saiba. Não, porque, ai, meu Deus, se souberem isso. Mas como é bom quando temos irmãos, é isso que eu quero de novo. Eu não sei porque o Espírito Santo está ministrando muito isso ao meu coração. Não sei se é porque eu venho anos e anos de ministério, tudo muito fechado, e tudo muito mascarado, eu não estou aqui não apontando o dedo, porque eu também aponto primeiro para mim, mas infelizmente a gente vê isso de anos e anos, eu não posso falar, eu já li livros de tanto, e eu fico vendo assim, pastores sofrendo, no nosso tem pessoas de Portugal, da Europa, dos Estados Unidos, eles estão assim, clamando de fora, e falando assim, gente, ora pela Europa, ora pela América, porque os líderes estão se suicidando, não tem com quem falar, e quando fala, as pessoas estão dando as costas, as pessoas não querem saber, elas descartam você muito facilmente, e o Senhor não descarta ninguém, porque Ele não tem prazer em ensinar, como Paulo fala, que Ele não tem prazer na morte do ímpio, né? Então, assim, que isso venha a surtir em nós, e eu até marquei aqui, que vem falar do fruto,
deixa eu ver aqui rapidinho, que eu marquei. Essa bondade, essa longanimidade, esse amor, essa paz, é isso que eu estou exalando nas pessoas. Eu tenho saído muito, eu não tenho dirigido, aí eu fico saindo o tempo todo de Uber. E todas as vezes que eu saio, eu, eu oro e falo assim, Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Senhor, que me dê a oportunidade, seja com uma pessoa, o moço do Uber, o atendente, ou a própria médica. Gente, eu fiquei com a nutricionista 1 hora, no final, aquela mulher já estava chorando, porque eu comecei a falar, e é tão gostoso isso, e não tem nada da Kelly. O mérito é do Espírito Santo, porque a gente precisa remir o tempo. Os dias são difíceis, né? Os dias são difíceis. Quando a Vanessa falou, gente, olha, tem criança aqui, eu me lembrei do tempo que os meninos eram pequenos, e que tempo maravilhoso. E eu não posso voltar lá, mas eu posso remir aqui, eu posso fazer algo aqui diferente, e que comece em mim. Então, a proposta é essa desse livro, que eu vejo que o Senhor, ele está nos presenteando. Falando Kelly, Andréia, Rose, Patrícia, Elane, Vanessa, Dalva, Dijane, né, Graça, Valéria, então, todas as pessoas que estão aí, as que não estão, eu estou te chamando. Olha, eu estou aqui. Olha a minha palavra. Ela precisa ser viva. Você precisa expressar o meu amor. Você precisa pôr em prática isso. Mas viver na integridade. Ser mais profundo, sair do raso. E é isso, né? Eu vejo que esse convite e você viver, né? Porque a gente viu olha, aqueles 21 coisas horríveis da carne, mas ela, quando a gente tem o espírito, ela vai sobrepujar todas as coisas, porque a luz do Senhor, né? Ela dissipa as trevas, e isso que é mais lindo, quando buscamos isso intensamente, né? Ele vem e ele não só coopera, mas ele nos ajuda, porque a gente sozinho, a gente sabe que a gente não dá conta, mas quando ele fala, ele nos comunica, ele nos direciona, né? Por isso que fala da vereda do justo, né? Ela vai até ser dia perfeito, porque é dia em dia, de glória em glória, ele vai fazendo na nossa vida. Então, para mim, mexeu muito, e eu vi, e confesso para as Amandas, que tem muita coisa em mim que eu preciso tirar, né? Que quando você só apenas passa pelo versículo, assim, a gente vai e faz a devocional, e faz daquele jeito rápido, você não vai tão profundo. A Adélia até fala, para, né? Não vai, corre, volta, lê de novo, né? Se delicia naquela palavra, e tem que ser assim, porque às vezes a devocional, você para, nossa, mas eu tenho horário, você lê e você não se aprofunda, e você não deixa nem o Espírito Santo de Deus te comunicar aquilo. Né? E lendo hoje, parando, mesmo com dor, deitadinha ali na cama, voltei de novo, falei, preciso ler, e preciso entender, Espírito Santo. Aí eu volto lá para Provérbios, que fala muito de sabedoria e conhecimento, que eu amo. Eu falei, Senhor, eu preciso dessa sabedoria, mas eu preciso ser realmente que o Senhor faça como essa planta, né? André é muito boa com planta, eu já não sofro pedindo ajuda a ela, mas eu estou nesse processo. Quando nós não sabemos, a gente consegue, a gente aprende. É só nós sairmos da nossa zona de conforto. Quando nós saímos da nossa zona de conforto e falamos assim, Senhor, realmente eu quero e eu vou, né, como um esforço físico numa academia. Tá? Tem gente que ama, né? Para mim, não é um prazer, é um desprazer, é uma verdade, mas é uma necessidade, né? Os médicos já falaram, ok, eu preciso. Beleza, musculação. Mas eu vou, porque eu sei que faz bem para a minha vida. É a mesma coisa da palavra. Ela vem, ela te confronta, ela não vem para te lutar. Ela vem para te erguer, para te levar para o caminho da vereda e do propósito para você seguir em direção ao que ele quer. E é isso, o fruto do Espírito nada mais é do que você viver na integralidade aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Também falo muito, né, gente? Disse que eu não ia falar, que eu estava cheia de dor, mas falei. Beijo. Amém, amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer compartilhar? Ou a gente crê que o Espírito Santo ministrou, né? E vai continuar ministrando, né? Porque ele começou uma boa obra e ele é fiel para completar, né? Amém? Eu queria pedir à dona Dalva que orasse para encerrar esse tempo e agradecer a vida de cada uma de vocês
eu, assim, estou com o meu coração muito grato. Quero dizer para vocês, por vocês estarem aqui, fazer parte desse tempo. Eu sei que não foi nós que inventamos isso, mas eu sinto hoje, principalmente hoje, meu coração está ardendo muito, que o Senhor nos chamou. Eu sei que muitas de vocês estão com muitas guerras, entendeu? Mas eu sinto que é um tempo que o Senhor quer virar algumas chaves aqui, entendeu? O Senhor quer fazer algo grande. E, e só porque a gente disse sim hoje, ou com dores, ou com angústia, ou chorar muito hoje, muitas guerras, mas a gente disse sim para Ele. Eu creio que o Senhor vai virar algumas chaves. Talvez a gente não está vendo nada. Parece que vai ser mais uma noite, mais amanhã mais um dia, mas eu creio no meu coração. O Espírito Santo está colocando isso muito, muito forte no meu coração hoje, que o Senhor vai tocar na vida de algumas aqui. E o Senhor está nos alistando, né? Eu creio que vocês estão dizendo sim para o Senhor, e essa noite, eu não sei porquê, mas é algo muito especial. O Senhor vai nos presentear com algo. Em nome de Jesus. Amém? Sim. Amém. Que bom, né? Foi uma leitura, assim, maravilhosa. Eu estou aqui até pensando assim, acho que eu vou reler, eu vou ler de... Eu também eu não falo muito assim, eu não tenho muita sabedoria em, em explanar, né? Mas eu marquei algumas coisas aqui. Aí eu estou aqui pensando, a Kelly falando, a Vanessa falando. Aí, como a gente lê para estudo, a gente lê muito rápido, né? Eu vou ler de novo. Vou com um tempinho, eu vou ler de novo. Foi muito bom essa leitura, né? Que Deus verdadeiramente venha abrir a nossa mente, nos dar sabedoria. Foi muito bom. Amém? Então vamos lá. Pai Amém. amado, Pai querido, Pai santo, eu quero neste momento, ó Deus, te agradecer por esses minutos que ficamos na tua presença, aprendendo mais de ti, aprendendo, Senhor, como se comportar com teu Espírito Santo, com os dons que o Senhor nos dá. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá discernimento. Ser com cada uma dessas mulheres que estão presentes aqui, aquelas que não puderam estar também. Alcance, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor amado e Pai querido, esses momentos que foi na tua doce e amada presença. Cada uma tem a sua dificuldade, cada um tem o seu problema, mas, Senhor, estamos dispostos a aprender de ti. E cada um de nós sejamos professores uma das outras para nos ensinar, para nos conduzir, Pai, em nome de Jesus. Toma aí, Senhor Deus, a dificuldade de cada um, cada necessidade, cada desejo, cada anseio. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma aí também a dor da Kelly, Senhor, seja o remédio, seja, Senhor Deus amado, o bálsamo, Senhor, nessa dor, que a tua filha, Pai, tem essa dor há tanto tempo, mas tu é o Deus que cura, tu é o Deus que sara, tu pode colocar, Senhor Deus, o remédio do céu nessa coluna, em nome de Jesus. Toma, Senhor Deus, cada uma de nós, que nós venhamos a aprender de ti. Eu me sinto maravilhada, eu me sinto agraciada por esses momentos na tua presença. Toma cada uma de nós na tua doce e amada presença. Como a Andréia falou, que nessa noite o Senhor traga a resposta, Senhor, aquilo que a gente tem colocado diante de ti. Resposta de aprendizado, resposta de aprender mais de ti, Pai. Toma nossa vida nas tuas mãos e venha nos abençoar. Assim eu te oro e já te agradeço. E quero também, Senhor, que na próxima lição o Senhor nos dá sabedoria, entendimento e discernimento naquilo que vamos estudar para a próxima semana. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.